Em todo o mundo católico, milhões e milhões de vezes esta oração é repetida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sabemos que a primeira parte dela está na Bíblia, no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Mas e a segunda parte? De onde saiu? E por que essa oração não sai da boca do povo católico? Eu sou Roberto Oliveira e você está no programa De Maria Nunquam Satis, no canal Devotos de Carla Cutis Brasil. Salve Maria! A saudação que o arcanjo Gabriel dirigiu à Santíssima Virgem ecoa ao longo dos séculos pelos lábios de milhões e milhões de católicos. Todo católico a aprende desde a mais tenra idade, aprendendo com ela a amar aquela que o próprio Cristo nos deu por mãe. E, sem dúvida alguma, é a oração mais repetida pelos lábios dos católicos. E, por conta da oração do Rosário, é até mais do que o próprio Pai Nosso. Apesar de sua forma, tal como a conhecemos hoje, ser relativamente recente. Como se sabe, a primeira parte da oração está nas Sagradas Escrituras. Vemos lá em Lucas 1, quando o anjo Gabriel disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E Santa Isabel, um pouco mais para frente, repleta do Espírito Santo, exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Estas duas frases compõem um louvor à Virgem Maria e ao mesmo tempo uma profissão de fé nos mistérios relacionados à sua vida. Essa combinação dos dois versículos era rezada desde os primórdios na liturgia bizantina e foi adicionada à liturgia latina por São Gregório Magno, que a manteve como antífona de ofertório no século IV. Por muito tempo, a junção desses dois versículos era utilizada somente na liturgia. E só com o passar dos séculos, ela foi se tornando uma oração popular. Já a segunda parte da oração é bem posterior. É uma súplica que surgiu espontaneamente da piedade dos fiéis e que a Igreja abraçou e durante muito tempo rezou na oração litúrgica das completas, isto é, na oração da noite, pedindo à Santíssima Virgem proteção na hora da morte. Vale a pena lembrar o sermão no qual São Bernardino de Sena, no século XV, ao comentar a saudação angélica, disse que ao final desta se poderia acrescentar a invocação: Santa Maria, rogai por nós pecadores. A súplica a Maria Santíssima começa com esse adjetivo santa, porque Maria é a primeira entre todos os santos venerados pela Igreja, pois somente ela, como disse o arcanjo São Gabriel, é cheia de graça. Foi só no século XVI que o Papa São Pio V bateu o martelo e definiu o texto da oração como conhecemos hoje, com a publicação do Catecismo do Concílio de Trento, e ela posteriormente foi incluída no Breviário Romano de 1568. O Catecismo do Concílio de Trento ainda menciona a oração da Ave Maria como saudação do anjo ou saudação angélica, comentando sobre ela da seguinte forma: Quando dizemos em oração, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, rendemos a Deus o mais alto louvor e lhe damos profundas graças, porque Ele acumulou na Santíssima Virgem todos os seus dons celestiais. E a própria Virgem, por esta sua singular felicidade, apresentamos as nossas respeitosas e fervorosas saudações. A esta ação de graças, a Igreja de Deus sabiamente acrescentou orações e uma invocação à Santíssima Mãe de Deus, a cujo patrocínio recorremos humilde e piedosamente, a fim de que, por sua intercessão, ela possa conciliar a amizade de Deus com os pobres pecadores que nós somos
e obter as bênçãos de que precisamos nesta vida e na vida futura. Em seu comentário à saudação angélica, o grande doutor da Igreja, São Tomás de Aquino, recorda que, na antiguidade, a aparição dos anjos aos homens era um acontecimento de grande importância e os homens sentiam-se extremamente honrados em poder testemunhar sua veneração aos anjos. Mas um anjo inclinar-se diante de uma criatura humana nunca tinha se ouvido dizer, antes que o anjo tivesse saudado a Virgem Santíssima, reverenciando-a e dizendo: Ave cheia de graça. Explicando que, por sua natureza espiritual, sua familiaridade com Deus e a plenitude de graças, os anjos são superiores aos homens. São Tomás escreve que não convinha a um anjo inclinar-se diante do homem até o dia em que apareceu uma criatura humana que sobrepujava os anjos por sua plenitude de graça, por sua familiaridade com Deus e por sua dignidade. Essa criatura humana foi a bem-aventurada Virgem Maria. E para reconhecer essa superioridade, o anjo lhe testemunhou sua veneração utilizando-se da palavra ave. Ao declarar bendito é o fruto do teu ventre, Isabel contrapõe Maria a Eva. Enquanto esta quis tomar para si o fruto da árvore, aquela entrega o fruto do seu ventre. E o louvor de Isabel continua: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? O Papa Bento XVI comenta que é o Espírito Santo que abre os olhos de Isabel e a leva a reconhecer em Maria a verdadeira Arca da Aliança. É a Mãe de Deus que a vem visitar. Então, se os próprios anjos do céu a saúdam, quanto mais nós, pobres pecadores, haveremos de saudá-la. O grande Papa São Gregório Magno era muito devoto de Nossa Senhora e sempre tinha consigo uma imagem da Mãe de Deus quando se punha a escrever seus comentários à Sagrada Escritura. Conta a tradição que quando ele se sentava para escrever, uma pomba pousava no seu ombro e lhe dizia ao ouvido o que deveria escrever. E aconteceu que, assim que o Papa Gregório foi eleito pontífice no ano de 590, uma terrível peste atingia a cidade de Roma, cuja primeira vítima fora precisamente o seu antecessor, o Papa Pelágio II. Os habitantes da Cidade Eterna logo viram naquela peste mortal um sinal da justiça divina diante da corrupção na qual estava banhada a cidade que é o coração da cristandade. O historiador e também santo Gregório de Tours, que foi testemunha ocular dos acontecimentos, nos narra que, em um sermão memorável na igreja de Santa Sabina, o Papa Gregório convidou os romanos a seguir de coração contrito e penitente os exemplos dos habitantes da cidade de Nínive, que se converteram com a pregação do profeta Jonas. Olhai em volta, aqui está a espada da justiça de Deus, brandindo sobre todo o povo. A morte súbita arrebata-nos do mundo, quase sem nos dar um minuto de tempo. Nesse exato momento, quantos são levados pelo mal aqui à nossa volta, sem sequer pensar em penitência. O Papa, portanto, pediu que se olhasse para Deus, que permite tais tremendos castigos para corrigir seus filhos. E ordenou uma ladainha septiforme, ou seja, uma procissão de toda a população de Roma, dividida em 7 cortejos, de acordo com sexo, idade, condição e hierarquia. A procissão partiu de várias igrejas de Roma até a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e foi acompanhada com o canto das ladainhas. Essa é a origem das chamadas ladainhas maiores da igreja, ou rogações, com as quais a igreja, em certos períodos do ano, roga a Deus que nos defenda das adversidades e das tribulações. Os 7 cortejos movimentavam-se lentamente pelos edifícios de Roma, num passo solene, com os pés descalços e a cabeça coberta de cinzas.
Enquanto a multidão atravessava a cidade, imersa num silêncio total, aquela praga chegou ao ponto de raiva que no curto espaço de 1 hora, 80 pessoas caíram no chão mortas. Porém, o Papa Gregório não parou nem por um instante de animar o povo a continuar rezando e determinou que o ícone da Virgem Maria venerado na Basílica de Santa Maria Maior, o qual a tradição diz ter sido pintado pelo próprio evangelista São Lucas, fosse conduzido à frente da procissão. À medida que a procissão com o ícone progredia, o ar tornava-se mais saudável e leve, e o cheiro insuportável daquela praga se dissolvia, como que não pudesse suportar a presença da Virgem Maria. Quando então chegaram à ponte que liga a cidade de Roma ao mausoléu de Adriano, conhecido como Castellum Crescente, de repente ouviu-se um coro de anjos que cantava assim: Regina Caeli, letare, aleluia, quia quem meruisti portare, aleluia, resurrexit sicut dixit, aleluia. O Papa Gregório respondeu em voz alta: Ora pro nobis Deum, aleluia. Assim que a música terminou, os anjos organizaram-se em círculo ao redor da imagem de Nossa Senhora. E o Papa, olhando para cima, viu um anjo no topo do castelo que, depois de secar a sua espada ensanguentada, aguardou na bainha. O Papa entendeu que aquele era o sinal de que a praga havia de fato terminado, e assim aconteceu. Aquele castelo passou a ser chamado de Castello Sant'Angelo, em memória daquele prodígio. E, também em memória do acontecido, colocaram no alto do castelo uma estátua de São Miguel, chefe da milícia celeste, embainhando a sua espada. E até hoje, no Museu Capitolino de Roma, há uma pedra circular com as pegadas que, segundo a tradição, teriam sido deixadas pelo arcanjo quando ele parou em cima do castelo para anunciar o fim da praga. O ícone de Nossa Senhora, que protagonizou esse prodígio, ficou desde então conhecido como Salus Populi Romani, isto é, a salvação do povo romano. E até hoje, o povo de Roma invoca a intercessão de Nossa Senhora sob esse título em todas as suas necessidades. Inclusive, neste ano de 2020, o Santo Padre pediu que o ícone milagroso da Salus Populi Romano fosse levado ao Vaticano para a celebração daquela bênção Urbi et Orbi no dia 27 de março. Interessante que, a partir daquele dia, precisamente, começou a cair o número de mortos e de infectados pela Covid-19 na Itália. E aquela música celestial? Até hoje ressoa na igreja durante o tempo pascal. Regina Caeli, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis eum, aleluia. Hoje convido você a peregrinarmos juntos até a Cidade Eterna, na Basílica de Santa Maria Maggiore, para venerarmos o ícone de Nossa Senhora, a salvação do povo romano. Roguemos a ela que seja também a nossa salvação, nos protegendo dessa pandemia e principalmente dos males que podem atingir a nossa alma.
Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora, Salus Populi Romani, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que mais e mais pessoas possam amar a Jesus por meio de Maria. Não tenhamos medo de amar demais a Nossa Senhora. Afinal, jamais poderemos igualar o amor que teve por ela o próprio Jesus. E imitar a Jesus é o caminho mais perfeito para a nossa santificação. Acompanhe também a programação semanal aqui no Devotos de Carla Putz Brasil. Temos muita coisa boa preparada com carinho para você. E não se esqueça que todo dia às 7 da noite, horário de Brasília, temos encontro marcado com Nossa Senhora, rezando o Santo Terço ao vivo no Instagram. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no nosso próximo programa. Salve Maria!